Bem-vindos sejam todos os nossos irmãos aí no YouTube. Vocês estão assistindo uma pérola da graça. O tema é as armadilhas da religião. Vou repetir o tema. As armadilhas da religião. Olha o que disse o profeta lá no Antigo Pacto, em Jeremias, capítulo 5, versículo de número 26. Prestem bastante atenção, porque entre a escola de samba, olha, preste atenção do que o que Deus estava dizendo por meio do profeta. Olha onde se estão as manobras. Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles, leia, dispõem armadilhas e prendem os homens. Aonde estava acontecendo isso? Entre o povo. E a gente pensa que entrou no lugar chamado igreja, que ali está a bênção de Deus. Enquanto o evangelho não ilumina os nossos olhos, o que se vive não é vida cristã, é armadilha para prender os homens. E começa uma série de coisas que você depois não consegue escapar, porque entra no subconsciente. E o que produz, na verdade, não é temor a Deus, é medo. Você vive uma vida com medo. Medo de perder a salvação, medo de ir para o inferno, medo de Deus soltar a mão, medo de vir mais 7 demônios. Você não vive aquele temor que a graça de Deus produz. A graça de Deus não produz medo. A graça de Deus produz temor. Você diz, não, eu não posso fazer isso, porque aquilo que eu semear eu vou colher. As armadilhas da religião produzem medo. Você diz, não, se eu não der o dízimo, o devorador vem na minha casa. Pô, mas isso é uma armadilha, que devorador é um gafanhoto. Se o gafanhoto for na sua casa, no máximo que ele vai comer é alface, se tiver nessa crise. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, e como espreitam os passarinheiros. Olha a linguagem que o profeta usa. Você sabe como é que se espreita um passarinheiro? No meu tempo botava visgo, né? Aí o passarinho, coitado, pousava ali pensando que ia descansar, ficava preso ali, se batia. O passarinheiro à espreita o pegava. O que está aí fora é uma verdadeira armadilha religiosa. E começa assim: Jesus te ama e eu também. Pronto. O visgo, o laço do passarinheiro está armado. E você ferido, né, meu irmão? Traído, bebeu, gastou o dinheiro todo, acorda com ressaca, encontra alguém num lugar dizendo, Jesus te ama e eu também. É tudo que a pessoa precisa. E começa o amor. Você vai para o inferno, Deus vai soltar a mão em você, vai vir mais 7 demônios, senta no banco lá atrás, se eu te desligar na terra, eu desligo no céu, porque tem dessa, hein? Ainda tem desse manto, hein? Ele diz assim, ó, está escrito na palavra, se eu ligar na terra, eu desligo no céu. Eu desligo você do céu, terra. Mas se me amava em Jesus também, agora nenhum nem o outro. Antes de entrar na armadilha, o pastor não me amava, Deus amava. Na armadilha, nenhum nem o outro. Olha só, versículo de número 27. Olha aí. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. As suas igrejas atualizando o software. Por isso,
como as igrejas, as casas estão cheias de fraude, porque não é evangelho, é uma fraude. Aí eu falo porque eu não tenho medo. Não tenho medo, mas não tenho mais nenhum. Se tem uma coisa que Deus não me deu, foi espírito de medo. Ele me deu um espírito de poder, de amor e de moderação. De medo, não. As casas aí estão cheias de fraude. Tem de vendilhagem de todos os tipos. Você entra dentro de um lugar para crescer na graça e no conhecimento, você sai cheio de amuleto. A única coisa que eles não deram ainda é pé de coelho, que aí fica escancarado demais. Mas tem tijolo da casa própria, tem toalha Setu, uma desgraça, tem a bandeira de Israel, do seu Manel, tem um óleo, tem um quissuco, jarrão. Você já conhece aquele quissuco, pacotinho de quissuco do jarrão? Tem de tudo. A rosa de Saron, tem o quê? Sumiço do não sei quem. Com uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude. Por isso é que se tornaram poderosos e enriqueceram. Então tá claro. Ele se enriquece por causa da fraude, não é por causa do evangelho, que o evangelho não enriquece. Enriquece o espírito, a alma. Mas se tiver fraude, eles se tornam poderosos e enriqueceram. Meu amado, você está entendendo que isto é uma palavra atemporal? Que só houve uma mudança geográfica, mas que a patifaria continua a mesma. Versículo 28. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Gente, mas que gente desgraçada, não. Porque veja, isso não está acontecendo na boca de fumo. Isso não está acontecendo na porta do bar. Isso estava acontecendo entre o povo. E que alguém lá, se dizendo pastor, sacerdote, estava ultrapassando até os feitos dos homens maus. Eu vi uma foto ultimamente aí, o cara com umas 500 vassouras, e ele disse que aquela vassoura é ungida. Gente, nem os golpistas dentro do presídio podiam imaginar uma façanha tão bela como essa. Porque tu vê, o cara comprou a vassoura a R$ 2,50. Eles estavam vendendo a R$ 50. Ah, e a polícia não pode dizer que é golpe. Isso é uma verdadeira armadilha em que nós entramos, meu irmão. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos do maligno. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, e nem julgam o direito dos necessitados. Mas é assim mesmo, certinho. Agora, as próximas frases vai chocando, porque olha o que diz o 29. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dada com eles. Olha o que é triste. E é o que deseja meu povo. E quando você vem com esse meu temperamento, mas não importa a forma, e sim a fórmula. Quando eu apresento as verdades de Cristo, sabe o que eles dizem? Isto é heresia. Não. Eu nasci assim, eu vou viver assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Hoje tem Santa Ceia, não é ceia, é armadilha. Não, eu vou me batizar domingo. Não é batismo, é armadilha. Porque começa com um banho nas águas, depois vem com um certificado de batismo,
depois já muda a nomenclatura, o homem já vira o pai da fé, e depois começa então a prisão emocional. Eu não posso sair de lá. Foi lá que eu me converti, foi lá que eu me libertei, foi lá que eu me batizei. E aí, meu irmão, ó, mas arrancam tudo. Então o que está aí não é evangelho. Não se prega um evangelho nesse país antes da graça de Deus. Então alguém pode dizer, então quer dizer que o senhor é o único que está certo? Claro que não, você também está certo junto comigo quando observa o evangelho da graça de Deus. Eu até aceito que eu e você somos os únicos que temos peito de ir contra esta fraude. Mas quem está certo é o evangelho que está aí. Eu não estou pregando nada diferente, eu estou pregando o que está aqui. Não trouxe aqui como Allan Kardec, o evangelho segundo Allan Kardec, e eu coloquei aquilo que eu penso. Eu estou tendo o peito de abrir o que diz a verdade. Como eu não dependo disso para viver, eu rasgo o verbo, porque o que eles pregam é fraude, é mentira. Vocês podem ver que eu faço diversos desafios, não se levanta um teólogo desse bonitinho para bater de frente comigo. Se bater de frente comigo é berimbau, é lenha. Pode bater de frente comigo naqueles assuntos que eles têm lá de psicologia, de doutorado em Harvard, de heresias, isso eles podem bater. Se vir com o evangelho, eu massacro eles, porque o que eles pregam é mentira. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 11. Ó. Manda eles abrir aí comigo. Vamos lá, vamos lá. Tem alguém aí, Mateus? 3 só, segura aí. É cepa indiana. Mateus capítulo 3, versículo 11. Tem na Bíblia de todos os teólogos. Olha lá. Eu vos batizo com água. Quem estava dizendo isso? João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim se referia a quem? A Cristo. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com água. Como não? Como não? Ali diz que é para batizar com o Espírito Santo. Os pastores dizem, não, é para batizar com água. O nome da nossa igreja é a Igreja João Batista. O truque para não ser processado. Estou ligado no manto. Ora, se a igreja de vocês é a Igreja João Batista, significa que a base de vocês é João Batista. Porque João batizou, eles querem batizar os homens também. João disse, não, meus irmãos, eu estou batizando para arrependimento. O efeito da cruz não veio para reconciliar vocês ainda. E vocês precisam ainda de sombras. Eu batizo vocês. Eu, não são os pastores. Mas depois de mim, virá um que é mais poderoso do que eu. E ele, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. A igreja continua batizando nas águas, sem saber que o mais poderoso já veio e já batizou a igreja, lavando, purificando, regenerando, transformando, fazendo do povo dele uma nova criatura para adorá-lo em espírito e em verdade. Não entendem? Abençoados, o processo de purificação na lei chamava-se abluções, purificação por meio de água. Na lei de Moisés, quando o cordeiro ia ser levado ao sacrifício, a lei determinava que o cordeiro, o animal para o sacrifício, tinha que ser lavado até as entranhas. O nome desse processo judaico, deste ritual, chamava-se abluções. Foi o que João Batista fez com Jesus de Nazaré,
Ele disse: eu vim preparar o caminho do Senhor. Quando ele apareceu, ele disse: este é o Cordeiro. Então ele lavou. O processo deste lavar chama-se abluções. Batismo mergulhou ele nas águas. Cristo mergulhou o povo judeu, atraiu os gentios no seu sangue. Este processo de purificação com o sangue naquele madeiro dá-se então o batismo do Espírito Santo, o batismo no próprio Espírito dele. Paulo deixou registrado isso, digita para mim, Miguel, por favor, Romanos capítulo 6, versículo de número 3. Temos aí? Leia comigo. Ou porventura, disse Paulo depois que o que mais poderoso veio, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados nas águas. Não. E o que a religião faz? Cria armadilha. Diz: não, Jesus se batizou, você tem que se batizar também. Que legal, né? E Jesus estava se batizando para quê? Para ser salvo, é? Jesus estava se batizando para quê? Para tirar os pecados dele, era? Jesus estava se batizando para ser varão, para ser nova criatura? Ou para dar um testemunho público? Porque são essas frases de efeito, como armadilha, que entra na nossa mente. Não, o batismo é um testemunho público. E qual foi o testemunho público de Jesus? Ele era uma péssima criatura, bebia, fumava, cheirava, usava as drogas, e João Batista diz: não, Jesus, agora você vai ser uma nova criatura, pecador, escuta a voz do Senhor. Era isso? Não, ele disse: não deixa, para que se cumpra toda a justiça, porque foi para isso que ele veio. Mateus 5,17, eu vim para cumprir a lei. E lá naquele madeiro, ele bradou para quem quisesse ouvir, que estava lá: ainda ecoa no meu espírito, tetelestai, está consumado. A igreja quer fazer o mesmo ritual, a mesma purificação que João Batista fez na lei, quer fazer na minha vida, como se eu ainda estivesse debaixo de pecados. Ora, se eu estou debaixo de pecado, significa então que Cristo morreu em vão, ele não ressuscitou, e nós estamos aqui esta manhã declarando que ele vive, quando ele ainda vai se oferecer em sacrifício pelos pecados. Só que esse processo de purificação, ele durou até o madeiro, o templo continuava de pé, os sacrifícios estavam ali ainda, e ele perdurou até 70. Todo o processo de purificação, embora não tinha mais efeito nenhum, ele perdurou até o templo, até a queda do templo. Paulo explicou isso em Hebreus capítulo 9, versículo 9 e 10. Olha aí. É isto uma parábola para a época presente, para os dias de Paulo. E segundo esta se oferece tanto dons como sacrifício, embora estes sacrifícios até o dia de Paulo, no tocante à consciência, aqui dentro, no espírito, sejam ineficazes. Por quê? Porque o efeito da cruz já havia acabado espiritualmente com isso, apesar de que nunca tinha purificado ninguém. Embora estes dons e sacrifícios segundo a lei sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Versículo de número 10. 10 tem: os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comida e bebida, leia, e diversas abluções. Esta palavra abluções, do plural ablução, significa purificação por meio de água, que era um ritual judaico, que foi o que Jesus de Nazaré passou, e que o que os pastores continuam fazendo dentro da igreja, dizendo que é evangelho, quando na verdade é uma armadilha para prender as pessoas que não entendem o que você entende como verdade de Deus absoluta hoje. E você entra dentro da igreja,
dizendo: aqui está a casa de Deus, aquele lá é o pastor, e agora eu passei para crente. O pastor, sim, você agora vai fazer uma carteirinha de membro, você vai fazer um curso chamado Classe Catecúbitos. Aprendi, meu amado. Foi difícil, demorou, meu amado. Demorou, mas a gente aprende. E você faz aquele curso de batismo, a igreja aluga um ônibus com teu dinheiro, você é roubado todo feliz. A minha, eu comprei pão com mortadela, pão puma, e cortava assim, ele é quadrado assim, cortava assim um V, pão com mortadela, manteiga, levamos uma sacola, pegou o ônibus, 23 de agosto, quando levaram ela lá em Teresópolis, que jogaram a velha no batismo. Eu já contei aqui, quando jogaram ela no batismo de roupão branco, com as manchas de xixi, já assim, no roupão dela, quando ela subiu roxa, o pastor disse: foi batizada com o Espírito Santo. Eu já meti o pé no peito do pastor, dizendo que nada, vocês vão matar minha mulher, a velha está morrendo de frio, desgraça, miséria. Meu amado, olha o que nos fizeram passar em nome de Deus, de Yahweh, meu amado. Quanta vergonha, quanta bobeira, meu amado. Meu Deus, eu acreditava, porque os caras de anel, os caras com uma gravata assim não, porque isso aqui é uma gravata da graça, fininha, moderna, coisa chique, elegante. Meu amado, leia isso aqui, por favor. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Abluções, purificações da carne, ordenanças, foram para sempre ou foi até o tempo da reforma? E quando é que aconteceu a reforma? Em 70 DC, quando o templo caiu, os sacerdotes foram destituídos do seu cargo e a graça de Deus prevaleceu, te fazendo entender neste século, nesta geração, que tu és o povo de propriedade exclusiva de Deus, zeloso, e vocês são das boas obras. Digam glória a Deus. Não digam glória a Deus, digam glória a Deus. A igreja nunca entendeu isso. Estudaram para lá, estudaram para cá, hebraico para lá, que não sei o que, teologia, demonologia, livros sinópticos, não sei o que, e papapá, e a gente igual um bobo, nossa. E o professor, não, porque agora os profetas maiores, a gente, nossa, pastorzão, quero colar com esse cara, é muita unção, é muito conhecimento, é muita coisa. Ele perdeu essa aula, olha lá, Efésios capítulo 5, versículo de número 25, olha aí. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou. Claro que Paulo aqui, eu acho que dormiu demais quando foi arrebatado, que não existe um homem amar uma mulher, nem cantando música de batom para ela, consegue amar igual Cristo amou, né? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26, para que a santificasse. Olha o que Cristo fez, não foi João Batista. Olha o que Cristo fez pela igreja, que não são as paredes. Quando você fala o termo de igreja aí fora, eles relacionam o termo igreja aos sacerdotes, às mandingas espirituais, ao toma lá da cá, a um local físico, ao presidente da convenção. Ouça, o mundo cristão, isto não é igreja, isto são armadilhas para prenderem os homens. Olha o que Cristo fez para que a santificasse.
santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Na lei eram as águas do Rio Jordão, para lavar o exterior. Cristo lavou a sua igreja, que é o seu corpo, por água pura pela palavra. Ele falava com os judeus, mas eles tinham véus. Quando os judeus pediam purificação, ele dizia: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito, falado, explicado, ministrado. Mas eles tinham véus, preso ao toque, aquilo que era palpável, não entendiam que aquela palavra que saía da boca dele os purificava. E ele, aqui Paulo explica então, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água, pela palavra. Ali tem uma vírgula, versículo 27, para que eles voltassem às abluções, para que eles voltassem aos rituais judaicos. Não, diz que ele fez isso para apresentar-se a si, a ele mesmo, igreja desgraçada, pecadé. Sim, é sim, eu sou teólogo também, presidente da convenção, eu também sou coisa ruim. É sim, eles dizem isso. São professores de teologia, são mestres, são pregadores de multidão, e vem diante do povo e diz: igreja pecadora, miseráveis, vocês são pó da terra, vocês não vão para o céu, no céu não entra pecado, e vocês são pecadores. Dizem ou não dizem? Ora bem, pensei. Para apresentar a si mesmo. Ouçam, leiam, vejam e recebam como o Pai vê vocês no coletivo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém, a igreja que são vocês, santa e sem defeito. Lavar o quê? Se vocês são exatamente isso que o Pai fez na vida de vocês. Mas do meu pastor não prega isso. E vai pregar. Então ele vai desarmar as armadilhas. Se ele está esperando que você entre com o 13º daqui a alguns meses, e entre como pecador e aquela armadilha de urso para pregar o cordeirinho, não vai falar nunca que um pastor que se diz pastor com título, não vai pregar a verdade nunca, a não ser que a graça de Deus dilacere a sua alma, entre com essa espada na divisão da alma e do espírito, acabe com esse palco, com essa fraude armada, e então seja usada para instruir a homens idôneos e fiéis. Caso contrário, a fraude, a ganância, a soberba e as armadilhas vão continuar até que o tempo determinado por Pai chegue esta palavra e as pessoas descubram a verdade e rompa com essa mentira toda. Eu não aceito mais ser enganado. Chega. Ou isso aqui é uma verdade, meu irmão, ou então não temos mais que acreditar. O quadro... Já? Estou atrasado então? Então eles estão mais velozes do que eu, meu irmão. Então 14º, férias, alguma coisa do tipo. E eu termino com Gálatas capítulo 2, versículo 21. Olha, então meu sogro passou batida, hein, meu irmão, por mim. Nem descontei em folha o dele, meu amado. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, as purificações, as ordenanças, o come e bebe, o sacrifício, o jejum, a Páscoa judaica, segue-se que morreu Cristo em vão. É o que a igreja faz aí fora. Infelizmente, é o que a igreja, a chamada igreja, desculpa Lima, a chamada igreja faz aí fora. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho. Até a próxima pérola. Miguel.
Miguel, digita para mim, Miguel, por favor. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero ter te instruído com as verdades do Evangelho. Rompa com o sistema religioso. Aprenda a reinar em vida e viver em perfeita vitória.